meu povo, vamos lá continuar os estudos aqui das aplicações das leis de Newton. Lembrando aqui para vocês, na última aula nós estudamos plano inclinado, né? O plano inclinado que está relacionado com a aplicação das leis de Newton. E agora passaremos a estudar as polias, que também é um sistema mecânico muito interessante e bastante aplicado na indústria, tanto na indústria mecânica quanto na indústria automotiva, em vários outras áreas, né, do conhecimento. Vamos lá. O que significa polias? Como eu disse para vocês, polia seria esse equipamentozinho aqui, ó, onde nós vamos definir as polias fixas e as polias móveis. E dependendo das duas possibilidades, você vai ter alterações no movimento mecânico. Mas como é que funciona isso antes? Antes de tudo, vamos lá para aquela perguntinha, né, que eu fiz na última aula, que é como suspender um piano usando apenas uma mão. Hoje vocês vão ser capazes, depois de terminar a aula, se caso vocês assistirem de forma correta e aprendendo realmente, vocês vão ser capazes de resolver esse problema aqui, ó. Tanto que eu coloquei o bonequinho aqui, ó, como eu faço para levantar o piano aplicando uma força pequena. Vamos lá. Polias. Vou até descer aqui o meu rosto aqui, né, na tela, para facilitar. As polias são máquinas simples, utilizadas basicamente para elevar verticalmente um corpo por meio da aplicação de forças em cordas. Ali está 3, mas não é porque está errado o slide aqui, eu botei foi 3. Em cordas ou fios, que é esse processo aqui da imagem, né, que eu estou colocando para vocês. Bem, mas como eu disse para vocês, tem duas situações, tem a polia fixa e a polia móvel. A polia fixa, que é o caso aqui que eu estou mostrando para vocês, ó, ela vai ter um objeto a ser levantado, esse objeto vai ter forças interagindo na corda, né, forças de tensões, cujo a força feita possui uma direção oposta à direção oposta do objeto, né? Ela está se opondo ao objeto, como mostra a imagem aqui. E ela tem forças iguais à força que vai ter que ser aplicada à corda. Ou seja, se você vai utilizar uma polia fixa, ela não vai alterar no esforço que você tem para levantar o determinado objeto. No máximo, ela facilita só o seu esforço, mas o esforço vai ser o mesmo. Mas facilita por quê, professor? Por causa da roldana. A roldana vai facilitar a movimentação que você precisa executar. Vamos aqui agora definir o que seria polia móvel. Uma polia móvel, pessoal, eu tenho duas situações, né, que eu coloquei aqui, ó. A primeira, a polia 1, seria uma polia fixa e apenas muda a direção de aplicação da força, ou seja, ela só vai mudar a direção que você está aplicando a força. Se você ia ter que fazer um movimento de levantar assim, na verdade você vai ter que fazer um movimento de puxar. Aí ela facilita também para uma coisa chamada peso, né? Você pode usar o peso do seu corpo para executar essa força. Mas a aplicação da força é a mesma. A polia 2, que é a que eu quero definir aqui para vocês, que seria a polia móvel, ela está presa ao objeto erguido, no caso aqui, ó, ela está presa ao objeto erguido, e não há contato entre ela no teto, onde a força aplicada não é igual ao peso real do objeto. Ou seja, ela executa esse movimento aqui para cima sem a necessidade
da força total do sujeito que está puxando a corda. O que é que isso quer dizer na prática? Aí lembrando aqui, ó, que se o objeto possui peso, o peso é igual a quê? Massa vezes gravidade. Se ele possui peso, então você, para levantar esse objeto, você vai ter que gerar uma força proporcional a esse peso, cujo, por definição, a gente tem essa solução, essa definição aqui da polia. Para polia móvel, cada polia móvel diminui pela metade a força necessária para levantar o objeto. Isso quer dizer o quê? Que a cada polia que eu adiciono ao meu objeto, ou à minha situação, né, meu problema, a quantas mais polias móveis eu adicionar, menos peso ou menos força eu vou ter que executar. Aí aqui eu trouxe para vocês, ó, por definição, força é igual a P sobre 2 elevado a M, porque eu não coloquei o elevado aqui, esqueci. Mas é P, F é igual a P sobre 2 elevado a M. O que é que isso significa? N é o número de polias. O Nzão aqui é o número de polias. E a nossa força, o F, vai ser a força que você vai precisar executar. E o P é o meu peso definido. Aí o que é que eu quero que vocês observem aqui, ó? Vocês percebem que para a nossa força com uma polia fixa, o que é que acontece? A força que você tem que aplicar vai ser igual ao peso do objeto. Então, a força tem que ser a mesma do peso do objeto. Os dois vão ter que ser proporcionais para que você consiga levantar. Se você insere uma polia móvel, no caso, na segunda situação, aí o que é que você vai ter? Você vai ter que F, a força, vai ser igual a P sobre 2. Por que é P sobre 2? Porque tem uma móvel. Se tem uma polia móvel, 2 elevado a n vai dar igual a 2, então vai ser P sobre 2. Então, a força que você vai ter que aplicar para levantar o peso aqui, ela vai ser dividida por 2. Então, o peso vai estar pela metade. É por isso que é tão interessante usar polias. Geralmente é muito utilizado na construção civil e em máquinas que levantam pesos exorbitantes. Outra situação aqui, e se eu colocasse duas polias, que é a segunda situação? Aí se você colocar duas polias, o que é que vai acontecer? A força vai ser igual a P sobre 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é igual a 4, né? 2 vezes 2, que é 4. Aí então o peso vai ser dividido em 4 partes. Então, a força que você necessita é bem menor do que a inicial, que era você teria que fazer a mesma força, né? Mesma quantidade do peso, e aqui você está dividindo por 4. Se você fizer por 3, aí vai ser 2 elevado a 3, P sobre 2 elevado a 3, que vai dar 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Então você vai dividir por 8, que é o que eu coloquei aqui. E aí sucessivamente, pessoal. Quanto mais polias você coloca, mais você diminui o esforço a ser executado. Vamos aqui para uma aplicação que eu já tinha explicado lá, né, para vocês. Fica, ó, a aplicação da equação anterior mostra que a força necessária para elevar o objeto preso à polia 4 é igual à oitava parte do peso real do objeto, ou seja, a oitava parte é porque o peso vai ser dividido por 8. Então ele vai ser dividido em 4 pedaços diferentes. E aí facilita a nossa situação, que é o que está aqui no nosso diagramazinho. Vamos para uma questão resolvida, que é mais interessante. Um sistema de polias é constituído de modo que a força necessária para içar um objeto de 1 tonelada é 16 vezes menor. Quantas polias soltas existem nessa associação de polias?
Aí aqui eu tenho os meus itens, né? Meus itens a ser marcado. 3, 4, 5, 2, 1. Se ele tem uma tonelada e é 16 vezes menor, de cara a gente já sabe definir isso aqui. 16 toneladas vai ser a nossa massa. O peso é massa vezes gravidade. A gravidade é 10. Vamos ver aqui como é que a gente resolve isso. Para mim descobrir como que ele vai ser 16 vezes menor, eu tenho nossa formulazinha aqui, né? A relação, ó, ele já disse que é a letra B. Por quê? Ó? A relação entre força e força real, que seria a força peso real, que você vai ter que aplicar, é dada pela seguinte relação, que é F, que é mesmo que peso, é porque ele botou F', que seria a força peso, dividido por 2 elevado a n. N é o número de polias que você necessita. Em que n é o número de polias soltas, para que F seja 16 vezes menor, ou seja, que o denominador aqui, o número de baixo, seja 16, qual que seria o valor de n? Aí é só você ir para a regra das potências, ó. 2 elevado a 2 é igual a 4, 2 elevado a 3 é igual a 8, 2 elevado a 4 é igual a 16, certo? Porque o n é quem vai determinar a grandeza lá que ele está falando, que uma tonelada vai ser 16 vezes menor. Como é que ela passa a ser 16 vezes menor? O termo daqui de baixo tem que dar igual a 16. Qual que é o número que é elevado? Qual que é o valor que 2 sendo elevado a ele vai dar igual a 16? Aí foi o que eu fiz aqui, ó. O número n deve ser 4, pois 2 elevado a 4 é igual a 16. Portanto, serão necessárias 4 polias soltas. Beleza, meu povo? Então, é isso daqui que é a aplicação, uma das aplicações das leis de Newton no sistema de polias. O livro referencial hoje de vocês é o livro Conexões com a Física. Lá tem várias questões resolvidas. Volume 1, né? Páginas 148 a 156. Lembrando que isso daqui são aplicações. Na última aula foi plano inclinado, essa aula daqui é polias. Vou finalizando por aqui. Obrigado pela participação. Até a próxima, meu